alô, boa tarde, amigos. Estamos chegando aqui com a nossa amiga Zê. Oi, tudo bem, Zê? Quanto tempo? Tudo bom? Prazer de novo te rever. Aqui é a Zê, palestrante, empreendedora e uma pesquisadora que fala tudo sobre a cultura afro-brasileira Exatamente. e tudo sobre preconceito. Vamos começar com ela. Vamos lá, Zê. Ai, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é muito importante falar sobre essa pauta de antirracismo e a gente aproveitar o mês de novembro, né? Que é o novembro, né? É o nosso mês, o mês que a gente Dia 20 pode, já tá aí, né? Exatamente, que a gente pode falar mais sobre antirracismo e que é uma pauta, no meu ponto de vista, muito importante, muito importante, né? A gente e sabe que a gente não pode só ter o mês de novembro não. com a consciência negra, né? Exatamente. E sim, o ano inteiro. É um mês que engaja mais, que a gente fala mais, mas é um mês que abre a porta para o ano inteiro, né? Pra gente falar o ano inteiro sobre o antirracismo, que a gente vê que, por mais que tem muitas pessoas que falam que não, que é mimimi, que não existe, né? que nós somos a raça humana, ai que fofo, né, gente? Muito bonito, né? É bonito, essa mas parte que me toca, essa parte me toca, muito fofo. Mas na prática, no dia a dia, tudo, né? Muda no dia a tudo. dia, a gente sabe que muda. Infelizmente, né? Exatamente. E aí eu agradeço participar aqui do seu canal. Muito obrigada pelo convite. E você faz muitas palestras em escola? Conta um pouco pra gente. Faço palestra em escola, em empresas. Eu acho que os desafios são muitos. No serviço, né, a gente sabe que no ambiente de trabalho, a gente sabe que tem muito desafio. Muito desafio. Nas escolas, em qualquer faixa etária. Mas eu gosto especialmente de falar principalmente com as crianças, porque eu acho que é o futuro nosso, né? Eu acho que é o que a gente consegue, de fato, começar a mudar alguma coisa, porque eu acho que é uma pauta que tem que estar na mesa do jantar, entre a família, sabe? Porque, e não é só pessoas pretas falando, pessoas brancas também, na sua casa, inserindo a sua criança pro diferente, né? Mostrar pra eles, né? Pra mostrar todo tipo de gente que tem, né? E a gente sabe que o desafio de nascer, que eu falo que preto descobre que é preto, né? Não sei se a gente descobre. A gente nasce preto, a gente tem duas datas de nascimento. A nossa, que é de quando a gente nasceu mesmo, e quando a gente descobre que a gente é preto. Isso, são duas datas distintas. São datas distintas. E normalmente na infância, na escola, né? Que a gente descobre por alguma coisa e aí alguém vai falar do seu cabelo, vai falar da sua cor, vai dar risada. Bullying, né? É o famoso bullying. Então a gente descobre normalmente de forma traumática, né? Porque infelizmente isso acontece também com as pessoas com deficiência, né? Sim. Também tem muito preconceito, mas eu acho que o pior preconceito de todos é o preconceito velado. É aquele que a pessoa vem, te abraça, fala você, não sei o quê, mas daqui a pouco começa a falar, olha. Exatamente. Você viu? É ela. Não arruma aquele cabelo. Ela arruma aquele cabelo. Nossa, você viu? E o duro de tudo é que começa a colocar por apelidinhos, né? Exatamente. O cara fala, por exemplo, você sabe onde fica tal sala? Ah, tá vendo aquela negrinha ali, ó? É um pouquinho mais pra frente. Exatamente. Então a gente sabe que... muito triste esse tipo de coisa. Mas sabe que eu percebo que muita gente tem essa dificuldade, inclusive, porque eu falo que a gente tá num reboliço, né? A gente tá mudando muita coisa, mas como eu sempre falo, que a nossa sociedade, eu comparo com a nossa casa, uma casa, a estrutura mesmo, a estrutura da sociedade, eu sempre falo que a gente compara a casa. Então, para arrumar a casa, precisa fazer essa bagunça toda, né? Então, precisa ter esses desafios, precisa ter essas discussões, até conseguir arrumar tudo e ficar... Porque eu falo que antes da gente falar sobre igualdade racial, a gente precisa falar sobre equidade, né? Todo mundo com as mesmas condições. Tá longe de acontecer isso. Com certeza. Mas a gente sabe que é possível. Por isso que eu acho que a gente tem que começar pelas crianças, que quem sabe, né? Daqui 30 anos, as próximas gerações, as próximas gerações não precisem mais passar por isso, né?
Com certeza. Porque não sei se você percebe isso, mas há uma insegurança muito grande, tanto da pessoa preta como da pessoa branca, falar sobre pretos. Isso. Né? A Fica preta meio com receio, né? fica com receio. A pessoa preta tem uma autoestima muito abalada, normalmente, já por todos os desafios desde que nasce. E a pessoa branca às vezes não sabe como lidar, porque uma forma é você falar, eu não me importo que me chame de preta, pretinha, mas depende da conotação, né? Tem muitos amigos meus, minha família, oh, preta, pretinha, meu pai me chamava de pretinha, olha. Então assim, agora tem da forma preconceituosa, que vem com carga de ódio, Isso. né? Porque eu que trabalhei na prefeitura, né? Aricanduva, Formosa, Carral, algumas pessoas lá que já eram amigos, assim, das antigas, né? Que era professor, o pessoal ali da limpeza, da manutenção, né? O pessoal me chamava de negão. Ô negão, vem cá negão, eu tô indo. Mas era uma forma carinhosa, não era aquele do preconceito de falar, assim, olha lá, o cara é negão. Exatamente. Então vamos chamar o negão pra ele vir logo aqui arrumar o negócio. Não, era brincando. Ô negão, vamos tomar água, deu suco aqui, negão, vem pra cá. Mas eles tinham intimidade pra isso. A brincadeira, né? Eles tinham intimidade com você pra isso. Agora, quando uma pessoa não te conhece, fica difícil. eu acho que o ideal é chamar pelo nome. Se ele não sabe o seu nome, é te perguntar o seu nome. Né? Ai, qual o nome daquela pessoa? Não, porque você normalmente não chega pra... Então, assim, são... porque se a pessoa for branco, você não vai falar, né? Ô brancão. Ô brancão, aquele brancão que tá lá, não acontece não isso. Não acontece, é só negão, né? Negão pode ser, então, brancão. Virou muito, né, pejorativo e não é legal. Coisa pesada. Sabe? Então, acho que a oportunidade de mudança é agora. E só acontece a mudança quando se fala mais sobre o assunto. Com certeza. Né? Então, você... Bater na tecla várias vezes. E eu acho que você, como uma pessoa que passa pelo... tem a deficiência, é negro também, sabe que são... Essa é a parte boa, né? Já tem logo os dois, assim... os dois você quer vir com o kit completo? É ceguinho e negão. Ceguinho e negão. Então, são desafios que, se você não falar sobre suas dificuldades, que as pessoas colocam como mimimi, ninguém vai saber. Ninguém vai saber, com certeza. Porque eu não tenho como falar de uma coisa que eu não passo. Quem pode falar? Você. E isso vai, mas eu também falo que depende da gente. Se a gente quer aprender e respeitar o outro como ele é, também depende de mim. De parar, te ouvir e querer te entender na sua dificuldade, nos desafios que você encontra, que são diferentes dos meus, né? Porque eu não tenho como falar como uma pessoa deficiente, mas eu posso te ouvir, te respeitar e tentar te ajudar de alguma forma nos seus desafios. No facilitador no dia a dia, eu acho que é esse o caso, né? Inclusive tem uma coisa muito importante que eu falo para todo mundo, né? Eu falo a minha raça aí dos ceguinhos, né? Uhum. Porque infelizmente o negócio é meio complicado. Dentro do CID, a gente tem a O que visão... é CID? É Código Internacional de Doença. Ah. Aí no Código Internacional de Doença, que seria 54.0 no meu caso, né? Que é a cegueira total, você tem a cegueira total, a baixa visão e o monocular. A pessoa que só tem a visão de apenas um olho, né? Aí quando você fala, por exemplo, assim, o cego, dentro dessa própria camada que a gente tem, né, que seria do CID, né, que é a monocular, baixa visão e o total, a pessoa, já quer se repelir do outro. E o cara fala, eu não sou cego. Não, sai fora, essa palavra é muito pesada. É sério isso? Assim, tem essa subdivisão? Tem essa subdivisão. Você vê, eu não sabia disso, né? Porque, inclusive, quando você vai conversar muitas vezes com a pessoa que é baixa visão, se você começa a questionar ela, mas e aí como é que é e tal, né? O CID pra nós, de ser cego, esses negócios, a pessoa não muda de conversa. Ela não aceita. Porque ela fala, não sou cego, mas cego é você. Aí tem uma coisa interessante. É muito triste isso. Porque nem dentro da nossa camada são unidas, né? E aí ele é cego, ele fica lá. Eu sou baixa visão, eu enxergo, então sai fora. Exatamente. E eu percebo essa exclusão nas camadas entre as pessoas pretas. Também, né? Quando mais clara a pessoa está mais próxima de coisas, de facilidades.
Isso. Não que ela não vá passar por algum desafio de racismo, que ela vai passar, dependendo do ambiente do que ela se encontrar, tem essa diferenciação. Mas a gente sabe que existe, quanto mais clara a pessoa por mais que ela seja uma pessoa mestiça, às vezes ela não se entende como uma pessoa preta, né? E aí é quando acontece um problema lá na frente, ou às vezes quando sai do Brasil, né? Porque a pessoa fala, mas eu sou morena. Aí chega lá fora e fala, eu sou pardo. Aí chega lá fora, não, você é preto. Você é preto. Ninguém quer saber. E aí a pessoa tem um choque. É por isso que eu acho que... meio termo, né? Você chega lá, ou você é branco ou você é preto. Exatamente. Por isso que a importância do Dia da Consciência Negra, porque pro preto, ele falar que ele é preto sem o menor problema, sabe? É libertador. Ela não tem problema de falar, é que eu sou morena clara, né? Isso é uma coisa que e fica com medo. Eu acho ridículo, né? Eu sou moreno claro, né? Mas é porque as pessoas têm medo, porque falar que é preta é ruim, né? Para a sociedade, né? É o pavor. Eu entendo essas pessoas, porque elas não têm a autoestima desenvolvida. Então, para ela falar que é moreno, ou para ela falar, mas é porque a minha avó é loira, porque não sei quem, do olho azul. Parece que tá melhorando, né? Então dá uma ressaltar, né? Loira do olho azul. Exatamente. O mês da consciência negra para as pessoas pretas, exatamente isso. E ampliação. O negão é tudo preto, até o olho. Né? Exatamente. Assim, é a ampliação da visão, sabe? Do que tá tudo bem ser preto e que é importante você sentir orgulho de ser quem você é. Por isso que a gente fala às vezes de orgulho negro, porque a grande maioria dos pretos não tem. Agora não tem muita coisa mudando, graças a Deus. Mas a grande maioria não sente esse orgulho de ser preto, né? E para as pessoas brancas é parar e ouvir. Quem é racista não adianta, porque eles não querem saber. Então essa pessoa, eu falo até que tem, além de toda essa camada que a gente passa, ainda tem, no meu caso, que eu sou espiritualista, eu acredito na evolução espiritual. Você vê que são várias camadas, né? Se a gente começar a falar, a gente vai falando, vai falando. Mas tem gente que ainda não está no momento de entender, mas não importa, ela precisa respeitar. É que o ser humano ele gosta muito de divisão, né? Se você pega, por exemplo, a parte religiosa, né? Existem várias divisões. Exatamente. Eu sou aquele, eu sou o outro. E um quer ser melhor que o outro. Um quer ser melhor que o outro. E no final, o meu é sempre melhor que nada. O meu é sempre melhor que o seu, mas só que Deus é um só, né? Exatamente. É isso que o pessoal tem que ver, né? Deus é um só, os seres humanos são todos iguais, né? Só que o pessoal tem esse preconceito besta, né? De achar que tudo é aquilo. Não. A minha verdade vale mais do que a sua, né? Exatamente. É tipo assim, né? Minha verdade não tem essa de... A minha cor vale mais que a sua. A minha cor vale mais do que a sua. Aí entra no modo de competição, né? Que eu acho que não é o caso. Não é o caso. Eu acho que o objetivo do mês da consciência negra não é ativar o modo competição com ninguém. E nem o modo pobre coitado. Muito menos. É simplesmente de afirmação com segurança, com autoconfiança, com autoestima. Eu sou preto e tá tudo certo. Eu tenho as mesmas condições de entendimento, de tudo que você... De chegar, só que eu também preciso que o Estado e que a sociedade nos apoie. Com certeza. Entendeu? Então acho que é mais ou menos sobre isso que eu falo muito nas palestras, né? Por exemplo, eu falo muito uma coisa, por exemplo, a gente que é deficiente visual, né? Por exemplo, você chega na rua, uma pessoa quer te ajudar e nunca ninguém fala pra pessoa. E a coisa é muito simples. Por exemplo, tô aqui na rua, você chega e, por exemplo, me oferece uma ajuda. O senhor aceita uma ajuda? É só você bater no meu cotovelo. Sério? No cotovelo, o senhor aceita uma ajuda? Agora você tá vendo que interessante? Que eu não sabia. Por isso que é importante falar. O mal é o seguinte, tem alguns mal criados. Você pode chegar assim com toda boa vontade, o senhor aceita uma ajuda? Sai daqui, não te conheço, não preciso de você para nada. Infelizmente, não é o meu caso. E aí o que acontece? Quando a pessoa chega e fala aceita ajuda, você já dá seu braço para ela, eu pego aqui no seu braço aqui, porque o que acontece? Eu
pegando aqui no seu braço, dando um passo para trás, eu vou fazendo a varredura, né, com a minha bengala, que é de ombro a ombro, né? Então eu passo para cá, dou o primeiro passo para cá, dou o segundo e assim a gente vai indo. E conforme você vai andando, eu segurando aqui assim no seu braço, eu consigo sentir seus movimentos. Então eu consigo andar com você tranquilamente. Só que vai o cara falar isso, ele tem vergonha. Não. Mas, se eu falar isso, parece que assim, eu vou ser mais cego do que eu sou. Mas como a outra pessoa Só que não como sabe, você você vai viu como saber? o conhecimento liberta? É. Como a gente entende o que o outro... E aí vai de mim, por exemplo, você me explicar, e eu tô adorando isso, a gente vai ampliando e a gente vai fazer diferente com a outra, Você com a próxima encosta, né? pessoa. Você já chega nele, normal, eu te falei, né? Você já aceita uma ajuda? Você tá batendo Você no braço bate dele. no ombro. Ele fala aceito. Ah, Quando tá. ele fala aceito, você encosta o seu cotovelo na mão dele. Ele já vai, passa, gasta aqui, né? Passa, Sim. pega aqui e ele vai indo numa boa com você. É. Ele vai fazendo o rastreio da bengala devagar, né? Pra não tropeçar. É isso, gente. Vocês assim vocês que estão vendo funciona. como o conhecimento liberta e Só que nos o tira pessoal os tem vergonha, preconceitos. né? Então, Tem vergonha pois de é. falar isso. E outra coisa triste também, que até gostaria de falar, teve agora na eleição, né? O debate que teve do Boulos, né? Com o prefeito Ricardo, aonde ele falava que o vice do Ricardo falou assim, que quando você abordasse alguém no Capão Redondo, ou lá pro fundo da Zona Sul, você tinha que abordar diferente do que você abordaria nos jardins. Exatamente. Agora, por que isso? Então, quer dizer, se eu encontrar um negão lá no fundo da Zona Sul, eu já chego com truculência. Mas é assim que Se eu acontece, encontrar né? um negão aqui todo bonitão, perfumado e tal, terno, gravata, aí eu tenho que chamar ele de doutor? É uma coisa meio sem pé nem cabeça, Sem né? pé na cabeça. Mas E a polícia normalmente... militar também, que tem muitos negros, deveria Mas, pensar e refletir um pouco e falar, opa, peraí, não é bem assim que funciona, né? mas sabe o que acontece, Cláudia? É que assim, são tantas camadas, são tantas coisas que precisam ser falado, sabe? Nós temos uma... Não gosto muito de entrar nesse A parte assunto, mas política, assim... né? Tem uma camada da polícia que está muito adoecida, a gente sabe. E a gente sabe que a abordagem, até por falta de preparação, eu acredito, isso é uma opinião minha, preparação deles perante a sociedade, de repente não, é uma preparação própria também, isso aqui é um julgamento meu, não sei se funciona assim, mas a gente sabe que a pessoa preta também, se estiver no lugar de destaque, lá o doutor, ele né? também vai ser tratado de uma forma mais truculenta do que se fosse uma pessoa branca. Nós sabemos que a polícia faz isso, mas porque falta muito esclarecimento, sabe? Falta muito falar sobre, por isso que a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, mas vocês falam muito sobre o assunto. Não, porque é só falando, porque se você não me falasse sobre essa sua dificuldade, esse tipo de abordagem, quantas pessoas será que sabem disso? Muito poucas, porque o pessoal Você tem entendeu? vergonha, medo, né? Tem medo. Então, por isso que eu acho muito legal o fato de você ter iniciado o seu canal, porque você vai abrir a cabeça de muita gente. Muita gente vai falar sobre o assunto, e quanto mais pessoas falando, as coisas vão melhorando para a sociedade. Esse é o objetivo. Não é o objetivo de entrar em briga, em conflito ou discussão. Né? Não, é simplesmente de ampliação de consciência mesmo, sabe? Que eu acho que é isso. E tem também uma outra, assim, mais antiga, assim, mas até hoje ainda funciona, que é a Gessi Lever, a TIM e a Magalu, né? Eles abriram um processo de trainee para negros. Teve alguns boatos, alguns maldosos, assim, reclamando, não, mas por que tem que ser negro, né? Mas justamente essas empresas teve essa visão, né, até futurista, vamos dizer, para poder abrir um campo para essas pessoas, né? Exatamente. Mas por que você não pode ter um trainee negro que pode chegar a ser um gerente, um supervisor, um diretor? Por que só pode ser o branco que pode ser o gerente, o diretor, o CEO da empresa, né? Que normalmente essas empresas, elas devem ter contrato ESG, que é um contrato global, que agora está em alta, que está em alta e que realmente se preocupa com a ambiental, social, o governamental da empresa e a diversidade, né? Então, assim, é muito importante até para outras pessoas com todo tipo de deficiência, pessoas
homossexuais. Então, assim, amplia, porque gente, a gente está num mundo diverso, com muita cultura, com muita gente boa, com todo tipo de gente, e a gente precisa de ter todo tipo de gente em qualquer tipo de... todos os cargos, né? Porque aí tem a xenofobia também. Exatamente. Começa, né? Ampliar para várias coisas. Né? Então, falar sobre diversidade não amplia, não é só sobre negros. É sobre todo mundo geral, que precisa mundial, de um olhar diferente do que a gente está acostumado, né? E a gente questiona quando a gente vê uma pessoa com uma deficiência visual num cargo de chefia. Aí entra o capacitismo, que a gente julga que aquela pessoa não é capaz. E sim, é uma pessoa, todo mundo é capaz de qualquer coisa. Mas a gente precisa de tirar o nosso preconceito. O preconceito. Né? E ter oportunidades também. E dar oportunidades, é isso. Porque também a pessoa não vai chegar no cargo alto se ela não tiver um estudo, uma base. Exatamente. Então tem tudo isso. E a corrida, é por isso que a gente fala sobre equidade. Todo mundo precisa de chegar em condições iguais para todos. Iguais, né? Porque senão não adianta, né? Porque um chega lá da escola particular, né? Exatamente. Com aquela bolsa de estudo, todo aquele gabarito, né? Sim. E o outro tá ali no estado, na prefeitura e não dá tempo nem de estudar. Não dá nem tempo de estudar, porque o cara sai do serviço às 6 horas da tarde, tem que estar na escola às 7. E não, fica vai 2 até horas às no 11 trânsito. da noite. Exatamente. Aí chega em casa 2 da manhã para acordar de novo às 5. E aí, então aí, como é que dá para falar em meritocracia se existem os facilitadores, né? Tem gente que chega de uma forma com muito mais tranquilidade, de carro, de motorista, ou ônibus que vai buscar, não sei o quê, e o outro que não tem condições, às vezes nem sair de casa porque alagou tudo. Então, assim, são muitas coisas que precisam ser debatidas, e eu acho que só a gente buscando buscando perante os governos, buscando junto da sociedade, e todo mundo junto, porque eu não acredito que seja um movimento só para negro. Tem que ser um movimento para todo mundo. Para todo mundo. Sabe? Porque quem é que comete o racismo? Grande parte a pessoa branca, né? Por mais que a gente sabe que tem gente que fala assim, mas tem negro que é muito racista. Sim, muito por conta de falta de conhecimento. Com certeza. Sabe? Assim, de autoestima. E eu acho uma patifaria, pra falar a verdade, esse negócio de preto racista, porque não olhou no espelho, mas enfim, são outras conversas. Não vamos entrar nessas coisas não, porque as pessoas falam muito do cabelo, né? Exato. Porque o cabelo dele é duro, porque o outro fez um moicano, porque, nossa, não tem nada a ver, né? Exatamente. Cada um é livre, né? Pra fazer o que quer, né? A partir do momento que ela não te prejudique nem a sociedade, e qual é o nome disso? Respeito. Só isso. É só isso, né? Exatamente. É o que falta bastante, né? Exatamente. E parar um pouco aí não. Então, Zé, existe um negão que move o mundo e que também faz um branco, né? Ah, é? E aí as pessoas ficam assim, o negão, né? Mas qual que é esse negão? Mundo. O negão é o petróleo, e do petróleo sai o gás, né? Mas o gás de rua, esse negão aí todo mundo quer, né? Esse negão aí ninguém reclama, é o negão reclama. Que move tudo, avião. Move tudo. Ônibus, esse negão não tinha pensado nele ainda não. Esse negão, o pessoal tem que... Todo mundo gosta e respeita. Exatamente. Do mesmo jeito que tem que respeitar a gente. Exatamente. Somos petróleo. Somos petróleo, né? Exato. Então, no caso das suas palestras e no dia a dia, como é que você reage, né, infelizmente, às pessoas maldosas? Olha, é assim, na hora, antes eu não reagia. Certo. Por isso que eu falo que o conhecimento, a gente vai ampliando e a gente vai se reconhecendo. O conhecimento liberta. Exatamente. Quando a gente tem um entendimento maior de quem nós somos, a autoestima melhora, a autoconfiança em relação ao cabelo, à cor, a traços. Então antes eu ficava recolhida, eu chorava e eu ficava com raiva do mundo. Hoje em dia, quando eu passo por situações, na hora eu xingo. Mas se hoje em dia eu posso ir atrás dos meus direitos, é assim que eu vou. Eu vou porque existe a lei e
E a gente não tem mais que ficar calado, porque antes eu recolhia, hoje eu chorava. Hoje em dia não tem por que chorar. É que Eu também- tenho a lei e a lei precisa ser cumprida, sabe? Sim. Então eu acho que o que eu falo pra qualquer pessoa é. Porque dói, gente. Na hora dói, na hora é difícil. Eu já passei por situações, tem até um vídeo meu no meu Instagram, que eu passei por uma situação muito difícil na Radial Leste, os rapazes me xingando com o meu carro e eu fiquei super assustada. Então foi uma situação muito difícil e que eu não esperava e isso mexeu muito comigo. Então assim, só que hoje em dia eu já anotaria a placa, hoje em Com dia eu iria certeza. atrás de advogado. Então existe a lei. Correr E a atrás gente dos vai, direitos, né? exatamente, a gente vai aumentando, ampliando o nosso conhecimento e aí as pessoas têm que nos respeitar sim, sabe? E eu acho que é isso, o que eu falo para as pessoas é isso. Vá É. atrás do seu direito. Porque uma vez ou outra pode ser que a gente não esteja num dia muito bom, a gente pode xingar, mas Ai, esse, mas eu xinguei. esse sou não ser é o humano. caminho, né? O melhor Não é o caminho caminho, mas é da que mexe justiça, com a né? gente, É, sabe? Não é o melhor caminho, mas nós somos seres humanos. E não é na todo hora, a dia. situação, a gente deixa a gente nervosa, não Com tem como, certeza. sabe? Mas o legal é respirar e vai atrás dos seus direitos Procura e realmente justiça. procura justiça. Se for algum carro, algum ônibus, alguma coisa, E celular, tira a selfiezinha ali da placa e vamos pra cima, Exatamente. né? E as pessoas que são brancas, que não sabem exatamente como agir, muitas gostariam de agir, eu falo também, se imponha, sabe? Seja antirracista efetivamente, com atitude, sabe? Eu acho que é esse Não fique em cima do muro. Não né? fique em cima do muro com medo do Toma que vai fazer. partido, né? Tome partido. Tome partido. Se realmente é antirracista. Agora, se tudo bem, não é comigo, aí a gente precisa continuar falando, então. É Aí isso. não tem o que fazer, né? Não tem que fazer. Então a gente tem que continuar falando sobre antirracismo, sobre isso. Com certeza. Você quer fazer suas considerações finais? Eu quero agradecer. Seu Instagram. Eu quero agradecer a todo mundo que estiver assistindo. Eu quero que, de alguma forma, se conseguir tocar vocês de alguma forma para ser antirracista efetivo. E a pessoa preta que tem vergonha de ser preto, não tenha vergonha. Tenha autoestima. É isso. E agradecer você. E agradecer também porque eu Obrigado. aprendi muita coisa Nosso aqui canal. hoje, hein? Aprendi muita coisa, eu quero aprender muito mais. E não se esqueça do negão que move o mundo. Exatamente, somos os negões que movem o mundo. O respeito por ele tem que ser o respeito pela gente também. Exatamente. Obrigada, Cláudio. Tá, você quer deixar seu Instagram? Euzelane Carmona. Euzelane Carmona. É fácil, né? Euzelane Euzelane não tem muitas. Euzelane não tem muito. Euzelane _ Carmona, exatamente. Obrigada, É isso aí, gente. obrigado. Todo mundo que gostou, deixa o like. Fui! Fomos! Fomos!